Mas só o cheiro do café já dá uma energizada. Olá pessoal, bom dia. Deixa eu colocar o tema da aula aqui. O maior inimigo do advogado de sucesso. Tá no GP aí? Inimigo do advogado Vai falando. de sucesso. Fixar o comentário. Pessoal, tudo bem? Bom dia. Vamos entrando aí. Ontem nós tivemos nossa primeira aula aí do evento Imersão Advogado 10K. Deixa eu convidar nosso amigo, vai ser o participante da live hoje, tá? E ainda sobre ontem, tivemos nossa primeira aula. Eu contei um pouco da minha história. Doutor Pedro Lucas, bom dia. Como vai você? Joia? Beleza, eu estou te ouvindo bem, tá tudo certo, Desculpa. tá? Também. Tá, deixa eu só fazer uma introdução de ontem aqui, Pedro. Eu já passo a palavra para você se apresentar, ok? Tá certo. Então, ontem eu fiz a primeira aula aí do evento Imersão Advogado 10K. Eu contei um pouco da minha história e eu expliquei o que eu fiz para sair do zero para 10 mil reais por mês na advocacia. E aí eu contei algumas objeções que eu tive que superar, contei minha trajetória, minhas experiências profissionais, que inclusive de algumas o doutor Pedro participou na época de estagiário, de faculdade, né, que a gente se conheceu na faculdade, então já tem bastante tempo, e depois nesse período aí de amizade também, né, então eu consegui explicar em um vídeo aí de 1 hora essa trajetória minha e expliquei algumas formas que os advogados podem fazer para também conseguir aí chegar nesses 10 mil reais por mês. E a intenção desse evento, doutor Pedro Lucas, é justamente ajudar aí os colegas advogados que estão passando aí algumas dificuldades na carreira profissional, que querem prosperar na advocacia, né, que querem ganhar bem com isso, exercendo a sua profissão e para manterem um foco aí para, né, conseguirem de fato. Então, o tema da aula de hoje está fixado aqui, é o maior inimigo do advogado de sucesso. A gente vai falar de algumas dificuldades que os advogados têm na prática para conseguir chegar nesse resultado, né, de ganhar bem e viver da advocacia, já que em todo momento neste evento eu vou falar que não é fácil viver da advocacia. A gente tem que ser realista neste ponto, mas a gente tem que também explicar as estratégias que nós temos que utilizar para conseguir prosperar. Então, o pessoal que vai nos assistir aí, com certeza, eles estão em busca disso, né? Deste conteúdo para conseguirem aí colocar em prática. Então, quero agradecer aí sua participação mais uma vez. Essa segunda aula eu quis te chamar, doutor Pedro, porque você é uma pessoa que, além de ser meu amigo, me ajudou muito na minha profissão. Teve um momento que eu estava um pouco, eu não vou falar perdido, mas um pouco desanimado, né? Já aconteceu isso na minha vida e na época eu lembro que eu estava passando por uns problemas, até familiares, e aí você, né, conseguiu me direcionar com a ferramenta que é o coaching, né? De uma forma bem interessante, de uma forma, inclusive, que superou minhas expectativas, já que, por um certo tempo, a profissão coach começou a ser muito divulgada, né, por vários cursos e tal, mas eu sei que você fez em uma instituição de ensino respeitada, e eu sei que você colocou em prática aí com várias pessoas e, né, de fato fez a diferença na vida delas, como fez na minha, né, com aquelas ferramentas que eu, no final das sessões, eu chamava de alinhamento e balanceamento pessoal. E eu acho que, como advogado, a gente tem que ter esse acompanhamento também, né, essa
essas conversas com outros profissionais, até para a gente entender melhor as nossas dificuldades, né? E eu lembro que nas sessões a gente encontrou algumas dificuldades que eu tinha, naquela roda da vida lá, onde você conseguia enxergar meus pontos fortes, meus pontos fracos, para eu conseguir, eu mesmo, né, conseguir melhorar os meus pontos fracos, né, para conseguir melhorar aí a minha, exercer a minha profissão na advocacia. Então, muito obrigado, sou muito grato por aquelas sessões, me ajudou muito. E é por isso que eu te chamei, né? Porque hoje a gente vai falar de algumas objeções que nós temos aqui na advocacia. E antes de começar a falar sobre elas, eu sempre vou contar a minha experiência profissional falando dessas objeções e depois você poderá falar o que o advogado pode fazer para superar essas objeções, tá? Mas antes disso, eu quero te passar a palavra aí para você também se apresentar e explicar quem é você, de onde vem, qual a sua missão aqui na Terra, né? Por que você está aqui na sociedade? Um abraço. Um abraço. Bom dia, meu amigo. Quero deixar claro aqui que é sempre uma honra poder colaborar com você, tá? Poder colaborar com o seu trabalho e com as pessoas que te acompanham também, tá bom? Meu nome é Pedro Lucas Souza, sou graduado em Direito, especialista em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, tenho diversas formações em coaching, tá certo? Entre elas, algumas no Instituto Brasileiro de Coaching, trabalho com coaching para empreendedores, a parte de assessoria e acompanhamento empresarial também. Tive a felicidade de acompanhar meu amigo Gustavo, tanto na vida pessoal quanto na profissional aí por muito tempo. E a gente sempre tem essa troca bacana, né, de informações aí da profissão. E eu me sinto, mais uma vez, muito honrado de estar aqui para falar um pouco para vocês sobre empreendedorismo. Na verdade, o Gustavo falou aí várias vezes de superação. E a superação ela é inerente a qualquer negócio, meu amigo. Empreender não é fácil. Empreender no Brasil tem um plus aí de dificuldade, mas é muito gratificante quando a gente ama o que faz e busca crescer de verdade. Eu acho que esse caminho tem que ser bem, muito bem calçado, não é verdade? A gente tem que tomar passos seguros, mas não pode deixar de andar, porque o empreendedorismo traz retorno e advogado é empreendedor, principalmente nos dias de hoje. O Gustavo vai começar a falar aí dos temas para vocês, né, Gustavo? E aí vocês vão ver que eu vou vir com muitas técnicas de gestão. A gente vai falar de maneira prática e objetiva para vocês, mas é tudo tecnicamente explicado, tem fundamento técnico, tá certo? Qualquer coisa eu sigo à disposição depois da live, vocês podem perguntar mais informações, que eu estou sempre à disposição aí para ajudar. Sou um real apaixonado pelo empreendedorismo, tá certo? E qualquer modelo de negócio me fascina. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Vamos lá, Gustavo? Bora dar início aqui então. Doutor Pedro, eu trouxe aqui os principais inimigos da advocacia. Eu selecionei 7 itens, lembrando que tem mais, mas a gente vai falar dos principais aqui, até para não ficar muito extenso. E tem 2 que a gente até combinou aqui antes da live de uni-los para que a gente fale de uma vez só, que é desânimo e falta de paciência. Sobre o desânimo, doutor Pedro, o que eu vejo na prática? O advogado fica desanimado com a alta concorrência que ele tem com outros advogados, com o preço que os colegas propõem para fechar com os clientes, inclusive com clientes que já passaram por ele, fazendo orçamento. Né? Vai lá, tenta fechar comigo, por exemplo, eu ofereço R$5.000, aí esse cliente sai do meu escritório e fecha para outro colega por 1.500. Isso nos desanima todos os dias. Isso acontece diariamente. Então, esse é outro fator que desanima. Outra questão que costuma desanimar, o Poder Judiciário é demorado, e não por culpa dos juízes, dos servidores, é porque a demanda é muito alta, até pelo número de servidores. Isso acaba gerando um desgaste emocional, porque o cliente
nos persegue todos os dias querendo um resultado do processo e a gente não tem porque o poder judiciário é demorado. Ou seja, a gente acaba parecendo que o nosso trabalho é que é demorado e não do poder judiciário. O cliente que é leigo, ele não entende isso, né? Ele quer o resultado de imediato e não é assim, né? A gente tem que saber explicar isso. Outra coisa que às vezes me desanima é a intensidade que os clientes nos ligam, porque são problemas e às vezes problemas graves a serem enfrentados. Por exemplo, eu já tive uma cliente aqui que teve 350 mil penhorado na conta dela e ela tinha que pagar mais de 30 empregados e tinha 30 empregados enchendo o saco dela, querendo receber o salário ali até o quinto dia útil. E sabe o que eu tentava fazer? Ir lá despachar com o juiz e o juiz não me atendia. E aí o que acontecia depois? Ela me ligava. Quando ela me ligava, eu ficava, nossa senhora, o que eu faço agora? Então, meu amigo, além disso tudo, tem, né, a demora que a gente tem para receber os nossos honorários, né? Tanto é que a todo momento aqui a gente vai falar que não é fácil viver da advocacia justamente por isso. Geralmente a gente cobra um valor menor de entrada e coloca a fatia maior do bolo ao final. E quando a gente sabe e tem a consciência que isso vai demorar, às vezes a gente fica mais desanimado, né? Com aquela sensação assim, nossa, aquele plano que eu tinha de construir minha casa, de comprar um carro melhor, de viajar com a minha família, ele só está adiando cada vez mais, porque eu não sei quando isso vai acontecer. Eu lembro muito bem na minha carreira aqui, de alguns momentos que eu falei, esse fim de ano eu vou para o exterior, para a Europa com a família. Aí, de repente, a empresa que eu estava lá executando entrava em recuperação judicial, ajuizavam uma ação falimentar, e eu falava, meu Deus do céu, não é possível o que está acontecendo. E aí a pergunta que eu te faço é, será que o desânimo ele pode ser superado? Porque em todas essas circunstâncias eu tive que ser forte, eu tive que utilizar outras estratégias e eu tive que mudar o meu pensamento sobre gestão aqui no escritório, até para eu não sofrer com isso. E eu acho que isso é uma realidade de todos os advogados e que muitos perdem a paciência em razão de vários fatos, né, que geram esses desânimos, né? Por exemplo, outra questão que me desanima, às vezes a gente tem uma ação perfeita que já deu certo em vários outros processos e de repente em um caso específico dá errado. E aí vai para um tribunal da vida e também é mantida aquela sentença. Aí o cliente pega e fica te comparando com as demais pessoas. Por que o meu caso deu errado e dos demais não? Por que o do outro advogado deu certo e o seu não? Então, assim, são várias questões. Inclusive, quem está participando aí da nossa live de hoje, se quiser compartilhar aí com a gente o que te desanima, o que gera falta de paciência aí na sua profissão, a gente está aqui justamente para conversar sobre esses dois pontos primeiros, tá? E eu sei que não é fácil superar esses inimigos da advocacia, tá? Eu sei que não é fácil ter paciência em todos esses momentos, tá? E assim, doutor Pedro, eu vou deixar você falar da parte mais técnica e depois eu também posso complementar aqui com algumas coisas que eu utilizo para sofrer menos aqui, para superar esses inimigos, beleza? Tá certo, meu parceiro. Os pontos que você levantou aí daria um curso de gestão, né? Você foi falando de atendimento, de precificação, do tempo, né? E, na verdade, esse desânimo e a falta de paciência, a meu ver, ela existe muito em todos os negócios. E a principal solução, autoconhecimento. Como? Eu vou explicar para vocês agora. O que é ter autoconhecimento? Muitas vezes a gente entra no negócio com as expectativas lá em cima, não é verdade? A gente entra com altas expectativas, sem de fato conhecer e girar aquele modelo de negócio para que a gente tenha uma consciência clara do tipo de resultado que vai trazer. Por exemplo, o exemplo que você deu da viagem com a família para a Europa no fim do ano.
E no segundo ano que você tinha essa expectativa, você já calibrou ela sabendo que existe as intempéries, né? Que existe aí o poder judiciário que é um pouco moroso, que não te poderia não te permitir. Então você começou a trabalhar essas expectativas e ficou menos desanimado no próximo ano e provavelmente o dinheiro veio. E é assim que as coisas acontecem. Então, o primeiro ponto é a gente entender o nosso propósito com aquele empreendimento, com aquela profissão que a gente tem. O que é o propósito? Qual que é a diferença que eu vou fazer na sociedade? E se por um acaso não entrar dinheiro, eu conseguiria ter um compromisso de 30 anos com essa profissão? Nossa, que distância, né? Quanto tempo? Mas você faz um compromisso de 30, 5, que é a média do advogado, para que ele consiga realmente chegar aí numa maior estabilidade financeira, fica um espaço pequeno. Então, faça um compromisso de 30 anos com a profissão que você escolheu. Certo, certo. Mas esse compromisso tem que ser feito de que maneira? Conhecendo o que você vai fazer. Busque colegas de profissão que já passaram pelo que você passou, como você agora, que já está aí fazendo curso para advogado, e não é por acaso, você já tem anos e anos de profissão e já tem sua estabilidade financeira, e você pode oferecer esse tipo de informação. Quais são os percalços? Você enumerou vários. Por exemplo, o orçamento. Pô, por que que todo orçamento que eu faço, ele vai em outra pessoa, na verdade, fecha mais barato. Realmente, o mercado é competitivo, ele é competitivo nas minhas áreas de atuação, seja no coaching ou seja nos meus empreendimentos, nos carros, tá certo? Então, eu tenho que entender o meu diferencial competitivo. Qual que é meu diferencial competitivo? A que ponto eu me conheço? A que ponto eu já pratiquei essa profissão para falar, não, eu sou bom nesse ponto, e é isso que me permite cobrar esse valor. Porque é só assim que você consegue agregar valor numa venda. Então, muito do desânimo e da impaciência é a falta de conhecimento. Quer saber mais um ponto específico que a gente vai falar? Falta de conhecimento do modelo de negócio. Em que sentido? Eu não conheço o meu ciclo financeiro e o meu ciclo operacional. Ciclo operacional, quanto tempo leva, no seu caso, vamos falar da sua profissão específica, quanto tempo leva entre a propositura da ação e o recebimento dos meus honorários. Eu tenho que ter isso muito claro para que eu consiga saber em que momentos eu tenho e quero receber, porque você pode, no seu modelo de negócio, diversificar, você deixa a entrada, e aí pode, dependendo da ação, se eu tiver essa consciência, ó, aqui nessa ação eu vou ter que receber parcelas, que sejam pequenas parcelas para me ajudar no custo fixo, e no final o honorário, e aí eu diminuo um pouco o final lá, para que eu consiga, nesse caminho, dividir e ir recebendo e me manter nesse processo todo. Então, ciclo operacional e ciclo financeiro, eles têm que estar casados. No meu caso, quando eu compro um carro, quanto tempo eu levo trabalhando nele para vender? Quais são os meus custos fixos? Você viu o autoconhecimento? Então, a gente falou de diferencial competitivo, para que você não desanime na venda, para que você saiba vender com tranquilidade. A gente falou de um compromisso de 30 anos. Então a gente está falando em paixão pelo que se faz, não é verdade? E isso eu acho que você tem de sobra. A gente já conversou bastante sobre isso nas sessões. E grande parte do desânimo é expectativa mal calibrada. Então, se eu faço um compromisso com paixão de 30 anos, eu posso conseguir resultados em 3. E isso vai ser ótimo, isso vai deixar muito mais animado. Então, Pedro, mas e lá? Eu já fiz esse compromisso, eu já estou buscando meu resultado, claro, em menos de 30 anos. Como eu faço para me manter animado nesse processo? Primeiro ponto, criando metas realistas. Se eu estou no 0, eu querer ir para o 10 em 3 meses, essa meta não é realista. Agora, eu planejar quando eu vou chegar no 10 com metas realistas. Ó, se hoje eu não tenho nenhum cliente, o que que eu posso fazer de bom e que vai me fazer sentir que eu estou tendo algum resultado? Abordar clientes, abordar possíveis clientes e tentar converter. Então, eu abordei um, não tive resultado. Ó, mas eu já não estou parado. Eu vou abordar 3. Ó, converti um. Então, de cada 3 estou convertendo um. Eu posso melhorar essa taxa de conversão? Como?
ó, nesse cliente eu acho que faltou falar do meu diferencial, o que que eu faço de bom na advocacia que faz com que eu mereça ter esse cliente. E aí eu vou aumentando conversão. Então, metas realistas e acompanhamento e mensuração de resultado. Muitas pessoas pensam que o resultado é só o dinheiro na conta. E no seu ano, quer dizer que de fato você não cresceu nesse período, então a gente não pode ter um parâmetro só para medir os nossos negócios. A gente tem que ter vários parâmetros e ir acompanhando eles. E às vezes a falta de impaciência vem porque a pessoa está focada em dinheiro. Enquanto que, na verdade, isso é uma dica muito importante para quem está assistindo. Quando você estiver impaciente, quando estiver agoniado e não vê o resultado prático, tome uma atitude consciente nas diversas áreas do seu negócio para que você tenha resultado prático. Então, não adianta ficar impaciente, ficar parado, esperando a solução vir. Então, vou fazer um networking hoje. Não, vou andar para tal coisa, vou estudar, que no direito é muito importante, vou gerar conteúdo. Então, existem várias maneiras de agir que vai chegar no fim, que é o propósito. Que é aquele compromisso de 30 anos que você vai buscar ele em 3, 4, 5 anos, que a gente sabe que é uma média para que o advogado esteja bastante estável, não é verdade? Então, tomar atitude consciente, ter uma postura coerente com o advogado que você quer ser, vai te trazer os resultados condizentes, porque também é outro ponto. A gente está falando de autoconhecimento, a gente falou de conhecimento de negócio, né? A gente falou de conhecimento de processo, e agora uma coisa muito importante, a postura. A minha postura é condizente com o advogado que eu quero ser, com o empreendedor que eu quero ser lá na frente. Quer dizer que eu vou parecer ser alguém que eu não sou? Não. Mas quer dizer que desde o princípio eu vou ter a consciência de quem eu quero ser e onde eu quero chegar. Isso vai atrair o cliente certo para o meu negócio. E também outro ponto importante do desânimo é que às vezes as pessoas querem fazer somente o que elas buscam. Você, eu sei que quando começou a dar aula, não dava aula de direito do trabalho, né? Conta um pouco disso para a gente. Isso também não é interessante, a gente trocar o confortável pelo que é de fato necessário para o negócio? Quando você começou a dar aula, já chegou e sentou na janela ali, já deu aula da matéria que você queria, pegou só as ações específicas? Não, a gente passa por esse caminho e isso é aprendizado. Se a gente encara isso como aprendizado, a gente vai longe. Tá certo? A abordagem foi correta dentro do que você esperava? Qualquer complemento aqui, meu amigo. Sim, doutor Pedro, muito bom. Sempre é muito bom ouvir suas palavras aí. Você conseguiu explicar bem até o que eu iria falar, tá? Eu acho que deu para o pessoal entender melhor essa questão aí, que, né, para superar a paciência e o desânimo, porque isso é algo normal da nossa vida. Pensa se fosse tudo fácil, doutor Pedro, né? A gente chegasse, pegasse ali a vermelhinha lá na solenidade, e aí no primeiro cliente ele já te paga 10 mil, o segundo 5 mil, o terceiro fecha também para uma ação que você recebeu 1 milhão. Ou seja, não existe aquela ilusão que você já vai sair da faculdade ganhando rios de dinheiro, querendo, né, andar de carrão, de Mercedes, de BM, morando em cobertura, viajando só para fora do Brasil. Isso é uma doce ilusão, porque eu vejo que na nossa sociedade, né, a profissão de advogado ela ainda é colocada ali como uma profissão que gera grana, né? Colocam ali advogado, engenheiro, médico como as top 3 profissões, e a verdade é que ela gera dinheiro sim. Eu gosto muito de falar que a advocacia ela é algo que não te traz um limite. Eu gosto muito disso. Eu gosto de imaginar assim, até onde eu posso ir. Eu não sou limitado, né? Principalmente financeiramente falando. Eu gosto muito daquela expectativa futura que eu tenho assim, de falar assim, será que um dia eu posso ganhar 500 mil por mês? 1 milhão em uma ação? Como eu já vi colegas lá naquela fila da caixa do TRT
liberando o alvará de mais de R$ 1 milhão. É claro que era para o cliente, mas se ele tivesse fixado ali 30%, 25%, eu já ia embora daquela Caixa Econômica muito feliz, né? Como eu acho que qualquer um que está assistindo aqui. E quando eu vejo isso, eu fico assim, é possível, um dia eu vou conseguir. E isso, o doutor Pedro, me traz um ânimo tão grande que eu posso sofrer várias frustrações, como essas que eu disse, o cliente vem aqui no fecha, vem aqui e só toma o meu tempo, me liga 5 vezes e não quer nem saber de pagar a consulta, processos sendo improcedentes, sustentações orais que eu não consigo reverter ali o resultado, né, do processo com recurso e várias outras coisas que trazem desânimo, mas uma ação bem-sucedida pode me animar para 3 anos consecutivos. E é assim que eu penso. É assim que eu supero esse desânimo. Porque eu sei que eu não vou ganhar tudo que eu atuo aqui no processo. Principalmente quando eu atuo em defesas, né, com algumas ações que já estão em andamento, às vezes na fase de execução. E assim, quando esses clientes chegam até aqui, eu costumo dizer o seguinte: olha, o meu trabalho é uma coisa, do Poder Judiciário é outra coisa, né? E a gente vai dar o nosso melhor aqui para tentar te mostrar que a gente, né, vai suprir as suas expectativas. A verdade é essa, porque o cliente chega aqui querendo resolver o problema, mas a gente não garante o resultado, mas explica, porque se der errado, esse cliente ele não vai ficar chateado comigo, porque eu expliquei antes. Então eu costumo deixar isso muito claro, porque eu vejo colegas que ficam garantindo coisas demais, prazo para o negócio acontecer e finalizar um processo, uma coisa que você nunca pode garantir. E isso vai gerar um desânimo futuro, porque o cliente vai gerar aquela expectativa e depois vai jogar a culpa no advogado. Então, hoje eu penso 5 vezes antes de falar alguma coisa para o cliente, para depois explicar da maneira mais correta possível, para eu não perder a paciência com ele. Porque pensa, se eu falo uma coisa, acontece outra, o cliente começa a me encher o saco, e aí, em vez de ter um negócio saudável entre nós dois, vira um negócio que eu já não tenho paciência de conversar com ele no telefone, já não tenho paciência de atender ele no escritório. Então, isso não pode acontecer. É até uma quebra de confiança, né? Uma quebra que acaba acontecendo ali, que às vezes é melhor até renunciar à procuração, né, e deixar esse cliente procurar outro advogado, em vez de você suportar essa pessoa por vários anos pela frente, né? E aí você vai trabalhar sempre desmotivado, porque essa pessoa às vezes vai te ligar todos os dias, pensa, você trabalhando com uma pessoa que você, né, não gosta. Então eu aprendi isso na vida. E sobre a paciência, doutor Pedro, eu penso o seguinte: qualquer advogado que estiver nos assistindo aí, se ele superar os 2 primeiros anos, já é uma chance muito grande dele começar a mostrar que ele vai prosperar. Por quê? Porque nos 2 primeiros anos a gente ainda não tem autoridade para se mostrar no mercado, a gente ainda não tem a confiança dos clientes, porque nem sempre a gente conseguiu finalizar os serviços ali, das ações, das primeiras ações que a gente propôs ali no início de carreira. E a gente ainda está um pouco sem experiência, né? Aprendendo a lidar com o cliente, com o poder judiciário, né? Com os contratos de honorários para o negócio dar certo. E com 2 anos a gente já aprende muito, principalmente se esse advogado busca conhecimento, né? É igual você disse, não existe agenda vazia. A pessoa tem que ir atrás, ela tem que ir em busca dos seus sonhos. E você deu um prazo até bacana, né? Colocou 30 anos, mas e aí, né? 30 anos é longe, mas o que que eu vou fazer para fazer o meu negócio dar certo, né, em 2 anos, 3 anos, né? Colocar ali algumas metas, alguns objetivos mais mensuráveis, né? Igual você colocou ali, mais realistas. Eu acho que se o advogado já começar a profissão sabendo que é difícil, sabendo que ele dificilmente vai ficar milionário no primeiro e segundo ano, e sabendo que isso tudo leva tempo, a partir do terceiro ano a chance de dar certo é muito maior. E esse Serve período para do todos primeiro os e segundo negócios, ano é né? experiência pura. É através dali que ele vai começar a dar os primeiros passos para o sucesso.
Exatamente, isso serve para todos os negócios. Quando você fala aí de 2 anos, grande parte das empresas fecham antes dos 2 anos. Então, a superação, a resiliência, ela tem que estar presente em qualquer coisa que nós somos fazer. Se você for trabalhar, a gente está falando aqui de advogado, se eu trabalhar num grande escritório, antes de 2 anos, você também não vai ter galgado grande espaço no plano de carreira daquele escritório. E serve para o advogado empreendedor também. Isso serve para qualquer tipo de negócio, clareza na negociação. Como que eu vou levar esse cliente criando as expectativas certas para o negócio dele? E isso volta no que a gente falou. O desânimo existe se não existe autoconhecimento. Você tem que conhecer o que está fazendo. Se não conhece, se imponha. Tenha a postura de uma boa pessoa, honesta, e mostre seu diferencial competitivo de outra maneira. Não garantindo um resultado que não é real. Isso não pode acontecer em momento algum e a gente vai falar mais à frente da experiência do cliente. E eu acho que esses pontos que você falou, dos 2 anos, dos prazos e etc., também geram uma coisa que é muito, que também eu vejo como muito presente, principalmente nesse ano de pandemia, que é o medo de arriscar. Eu acho que para empreender nós temos que saber calibrar esse medo de arriscar. A gente tem que buscar soluções práticas e objetivas, entendendo mais uma vez o nosso negócio, o autoconhecimento, o conhecimento do que estamos fazendo. Então, se eu tenho medo de arriscar, como que eu vou trabalhar ele? Pergunta, você teve medo de arriscar? Você tem medo de arriscar às vezes? Me fala um pouco e depois a gente vem com um pouco de soluções práticas, alguma coisa aí, umas ideias para a Tá galera. bom. Então, inclusive sobre essa questão, Torpedo, eu vejo que eu lembrei de uma coisa que você me disse em uma das sessões, quando eu estava na dúvida ali sobre o mestrado, se eu faria ou não, era em Brasília, eu com meus filhos, naquela correria, né? Aula, trabalhando das 8 às 10 da noite, uma coisa que quem me conhece sabe que assim, eu trabalho muito. E aí eu lembro que você me falou, Gustavo, é um ponto importante e tal, mas na época eu não tinha tempo, eu não ia fazer o mestrado com o tempo que eu precisava, né? Você conseguiu me abrir os olhos para esse ponto. E eu acabei deixando para um segundo momento. E eu lembro também que você falou que não basta ser bom, a gente tem que ser excelente em alguma coisa na vida, né? Então, foi aí que eu quis ainda assim mais aprofundar meus estudos em direito, processo de trabalho, para ter esse diferencial aí que você está dizendo que os advogados têm que ter, né? Seja qualquer área de atuação, né? Porque se você for mediano em todas as áreas ali, vai chegar um momento ali com algum cliente ou algum momento processual que você vai deixar a desejar. E aí é nesse ponto que você pode falhar e de repente vai gerar até uma imagem negativa aí do seu serviço. Então é muito importante você ter esse diferencial e ter essa confiança, né, de atuar em uma ação do início ao fim com qualidade em todo momento, né, para não ter problemas futuros com esse cliente. Eu acho que isso aí também é fundamental na hora até de precificar o seu serviço e de convencer o cliente, que eu chamo aqui no escritório de prioridade máxima. Sempre quando tem um cliente aqui, a gente deixa de fazer tudo para atender ele com qualidade, para converter ele em dinheiro, né, seja agora ou no futuro, porque é ele que mantém o nosso negócio ativo, né? E às vezes o dinheiro futuro é igual você disse. Eu não sei que dia que eu vou receber, então como que eu vou ficar fazendo conta com esse dinheiro? A expectativa existe, mas e se acontecer isso que aconteceu comigo, de chegar no momento principal ali para eu receber, a empresa entrar numa falência, entrar numa recuperação judicial, e aí eu vou ficar frustrado, sem paciência? Não dá. É pensar na próxima, na futura que eu ainda vou converter em cliente e assim por diante, né? Para a gente nunca deixar o desame e a falta de paciência nos vencer. Eu tenho a convicção clara comigo aqui que um dia eu ganho, um dia eu perco. Isso faz parte da minha profissão. E se eu pensar só nas minhas derrotas,
eu vou ficar frustrado e vou querer parar de advogar. E como é minha paixão pela advocacia é muito maior do que essas frustrações, eu me mantenho tranquilo, eu me mantenho feliz, eu já encarei essa realidade prática como algo normal, eu já não me preocupo com isso. Eu acho que é igual a história do médico que vai cortar o paciente lá e a gente fica desesperado, né? Mas ele acostuma com isso e de repente aquilo para ele é normal, né? Faz parte da profissão. Então eu acho que a gente tem que encarar sim a advocacia como algo difícil, mas algo rentável, muito rentável no futuro, e que este evento é justamente para isso, para você superar essas objeções e ter esses ganhos aí acima de R$ 10.000. E sobre o medo de arriscar, doutor Pedro, depois quer complementar alguma coisa? Não, é que o que você me disse agora, pensando em medo de arriscar mesmo, é exatamente nessa maneira o medo se torna o nosso amigo. Então, uma das coisas importantes é abraçar esse medo de arriscar e entender o que é esse medo e criar soluções racionais para ele, porque medo é emoção. E quando a gente começa em qualquer negócio, mais uma vez, eu vi aí grandes parceiros, o Vladimir do Martelinho de Ouro de Carro, por exemplo. Você acha que ele não tem medo de fazer de uma BMW, de uma Ferrari? Só que o cara e usa o medo como amigo, como? Se preparando melhor. Se eu tenho consciência que a derrota existe, o que eu posso fazer? Estudar e me preparar melhor. Isso gera mais segurança. Então, no direito é a mesma coisa, meu amigo. Se eu sei que a derrota vai existir, eu me preparo ao máximo para que haja previsibilidade cada vez maior do caminho processual, não é verdade? Sim, sim. Se eu trabalho dessa maneira, eu trago mais segurança para o meu cliente. Sendo assim, o meu risco foi diminuído. E mais, eu tenho que planejar com folga. Então, voltando lá no compromisso de longo prazo. Se eu planejo com folga e vou agir como se eu tivesse com a corda no pescoço, o meu risco, mais uma vez, foi diminuído. Então, não adianta eu querer assumir um risco alto, imaginando e criando uma expectativa de que em um ano vai estar tudo resolvido e meu custo altíssimo vai ser suprido ali porque eu sou muito bom. Simples assim, não, meu amigo. Qual que é o mercado? Como que as coisas acontecem de fato? Então, vamos planejar um prazo maior, mas vamos agir para isso acontecer agora? Vamos agir para isso acontecer amanhã? Eu acho que, pensando em medo de arriscar, essa questão de entender nossos medos, trazer eles para perto e trabalhar eles ponto a ponto, também é muito interessante. Se eu tenho medo de audiência, o que eu faço? Abro o Código de Processo Civil, procuro material e vou estudar a audiência e vou chegar mais preparado. Pego um colega e vou assistir um colega que eu julgo que é bom naquilo. E vou junto, acompanho ele. Isso traz experiência. Assistir os outros também. Se você assiste com a visão de aprendizado, traz experiência. Se tem experiência, tem segurança. Então, o caminho é trabalhar. Trabalhar, planejar e ação o tempo inteiro. Então, tá com medo? Vamos dizer, né? Um termo aí, bota a fralda e vai, meu amigo, mas vai com segurança. Então, se eu tenho medo da audiência, não é simplesmente ir despreparado. Não, eu me preparo antes, mas eu não deixo de tomar aquela atitude. Não é verdade? Se eu tenho medo de abrir um negócio, como que eu vou abrir isso dentro das minhas possibilidades? Como que eu vou começar de maneira segura e tomando atitudes que vão me levar para o que eu quero no longo prazo? Eu acho que Sim. isso é muito importante para a gente vencer nossos medos quando vai tomar algum tipo de risco. Sim. Inclusive, pessoal, esse medo de arriscar é um dos inimigos aqui que a gente colocou no nosso material em PDF, porque o que eu vejo na prática, e o doutor Pedro vai ver se concorda comigo ou não. Se a gente né, acaba de se formar, é aprovado na OAB e procura um emprego no mercado de trabalho, vocês vão ver aí propostas de R$ 1.500 a R$ 3.000 para um advogado em início de carreira. E, detalhe, dificilmente esses advogados vão participar de
honorários contratuais, que são aqueles que os advogados fecham, e os sucumbenciais, que são aqueles que o juiz fixa no decorrer do processo ao final ali, e que geralmente costumam ir para os sócios. E aí esses advogados dificilmente costumam ver esses dinheiros. Então, se a gente encarar essa realidade, de 1.500 a 3.000 reais, ok, muitos advogados sobrevivem com esse valor. Mas a pergunta é, isso é justo? Porque a gente não tem nenhuma lei que regula o nosso piso salarial. Tem só a tabela da OAB que traz ali uma recomendação. E agora, em Goiás, na verdade, teve um valor bem próximo daquele valor da tabela, que se eu não me engano é 1.400 para quem trabalha 4 horas e 2.800 para quem trabalha 8 horas. Recentemente teve uma alteração nesse sentido. Mas a questão é, como advogado de início de carreira, às vezes vale a pena para você adquirir essa experiência que o Dr. Pedro disse, né? De você ganhar mais confiança, de assistir os advogados mais experientes, de ter os primeiros contatos com sistemas, né? Projude, PJE e etc. De ter esse contato com advogados de outros estados, que hoje em dia está muito comum, né? De você conseguir precificar melhor. Enfim, ter a experiência como advogado. Eu acho que não é vergonha para ninguém se submeter, às vezes, a um período pequeno, ganhando este valor, com finalidade de adquirir experiência. Mas se o advogado ficar acomodado com esse valor, ele vai ficar ganhando esse valor por muito tempo. Porque em grandes escritórios aqui de Goiânia, eu já percebi na prática que depois de 2, 3, 4 anos, eu vejo que isso não muda muito. Eu vejo remunerações aí de 3 a 5, 6 mil reais no máximo para advogados que estão lá há quase 10 anos. E, né, da mesma forma que eu disse aqui para vocês, sem participar sobre os honorários contratuais sucumbenciais. Os que pagam isso são exceções. Aí eu já acho que seria até um cargo que daria para ocupar por bastante tempo, a depender do perfil desse profissional, se ele é um perfil mais conservador, né? Porque não é todo mundo que tem vontade de arriscar e a gente tem que respeitar isso, né? Tem aquela pessoa mais conservadora, tanto é que tem gente que procura advocacia pública, né, para atuar. E isso não é vergonha, isso na verdade é só um perfil. A pessoa gosta, né, de ser concursada, ter uma estabilidade financeira maior. Isso é totalmente normal. Mas falando aqui da nossa experiência aqui como advogados na área privada, a gente tem que pensar da seguinte maneira: será que se eu ficar aqui, um dia eu vou ganhar mais do que 7 mil reais, mais do que 5 mil reais? Porque, pelo menos assim, dando o exemplo de onde eu trabalhei, eu, né, fui atrás disso e vi que não era possível. E fui atrás de vários outros colegas e também vi que o mercado era assim. E aí surgiu a minha vontade de arriscar. E aí, quando a gente fala em arriscar, vem todo esse planejamento, né, Pedro? Não é simplesmente, eu saí do escritório e agora sou advogado autônomo, agora eu tenho meu próprio escritório. Não é assim, né? A gente tem que fazer todo um planejamento financeiro, um planejamento de negócio, porque advocacia não é só entender direito e pronto, né? Vai dar tudo certo. Você tem que ter uma noçãozinha de fluxo de caixa, de quem você é, de quem você vai atender, entender quanto tempo vai demorar para você tirar o pé da lama, né, para finalmente começar a viver da advocacia. Se você vai conseguir sobreviver ali nos primeiros meses com o seu próprio negócio. Então, assim, isso leva tempo, isso leva também esse planejamento e, claro, um pouco de dinheiro, né? Eu, dando o meu exemplo prático aqui, quando eu saí do escritório onde eu trabalhei como empregado, eu tinha juntado um pouco de dinheiro, mas eu não me senti seguro de começar sem renda fixa. Aí a minha estratégia pessoal foi conseguir um emprego para trabalhar 4 horas, conseguir as aulas para ministrar à noite, ou seja, fora do meu horário comercial, e deixei 4 horas livres para o escritório, que eu não tinha, que era um escritório, entre aspas, virtual. Meu escritório, eu costumava dizer que era na sala da OAB do TRT.
E lá era um lugar muito prático para mim. Eu fiquei lá 1, 2 anos atendendo naquela sala lá, e até hoje tem advogados que fazem isso lá. Mas era muito bom, tinha as impressoras, tinha um estagiário lá que me ajudava, tinha outras mesas para eu deixar outros clientes esperando e tal. E foi um negócio assim rentável até eu conseguir ter o dinheiro para investir aqui na sala e etc. Então, assim, eu não tomei uma decisão do nada e de repente tudo foi dando certo, não. Eu fui esperando as coisas melhorarem, eu fui esperando a minha autoridade se consolidar, eu fui esperando eu ter mais clientes na carteira, fui esperando ter clientes fixos, para finalmente eu dispensar o serviço que eu tinha de 4 horas. Aí o que eu fiz? Pedi demissão. Aí eu peguei aquelas 4 horas que eu tinha no horário da manhã, mantive o serviço aqui no escritório, mais 4 horas no período da noite e fiquei dando aula à noite. Para que dando aula à noite? Para continuar ali com o meu network, né? Continuar estudando a matéria que eu gosto. Eu não cheguei na faculdade ministrando essa matéria, foram em outras, mas eu vi que foi algo assim que demorou para consolidar, né? E foi uma estratégia que eu utilizei, mas eu tive que ter todo esse planejamento. E o que eu vejo na prática é que tem colegas advogados que quer abrir um escritório, faz ali só um cartão e não tem aquele planejamento de captação de cliente, ele não tem um planejamento financeiro. Eu vejo advogado recebendo lá 5 mil em uma ação, a primeira coisa que ele faz é dar entrada num carro e não pensa que ele vai ter a parcela no mês seguinte. E aí, não vai entrar 5 mil todo mês? Como é que esse cidadão vai fazer? Contrata uma secretária, sendo que ele não tem nem cliente direito. A secretária fica lá mexendo no WhatsApp o dia inteiro e ele tenta pagar ela e não entra dinheiro para ele. E o que acontece? Fecham os escritórios. A pessoa investe rios de dinheiro no escritório bonito, mas não tem a clientela para manter o escritório. E aí, aqui na porta mesmo da minha sala, é o terceiro escritório que abre aqui e fecha. E por que será que isso está acontecendo? Alguma coisa está errada. Então, todo esse planejamento eu acho que deve ser observado, né, para evitar desgastes aí Isso. futuros, né? Que aí vem os desgastes emocionais, as frustrações, a perca de dinheiro, né? Que não é fácil também de superar. E é importante a gente deixar claro, né? Um dos medos também é o medo da instabilidade financeira. Isso, mais uma vez, serve para qualquer tipo de negócio. Não adianta, é o que você falou, a instabilidade de entradas financeiras, ela não pode gerar a instabilidade financeira, certo? Se eu conheço o ciclo financeiro do meu negócio, eu sei quando vai entrar dinheiro, eu consigo me planejar de maneira que eu tenha mais estabilidade financeira. Você deu o seu exemplo. Então, existe também a possibilidade de parceria. Se eu quero me especializar numa área, eu não vou simplesmente mandar as ações de áreas diversas para qualquer pessoa, ou vou deixar de indicar. Eu vou fidelizar aquele cliente de outra maneira, com boas parcerias, grandes amigos profissionais que vão gerar um resultado similar ao meu, e dessa maneira o cliente permanece fidelizado. Eu permaneço com pequenas entradas, claro que o retorno aí é menor, mas eu permaneço com entradas financeiras. Existe ainda no ramo do direito ou em outros ramos a prestação de serviços específicos, que às vezes não é o foco principal do seu modelo de negócio, mas te permite ter entrada financeira. Então, o medo da instabilidade financeira, ele tem que ser abraçado e tem que ser resolvido. A gente tem que saber trabalhar isso e tem que se planejar. Mais uma vez, como você disse, juntou um dinheiro, tem que se planejar com folga e agir como se estivesse com a corda no pescoço, porque aí, quando você conclui esse ciclo financeiro várias vezes, você realmente tem consciência do dinheiro que sobrou. Então, o dinheiro não sobra na primeira ação. Esse dinheiro da primeira ação, esse lucro alto aí que você falou, ele vai sobrar mesmo a partir da quarta, quinta ação. Porque quando já teve várias entradas, você já tem consciência das entradas que você vai ter, você já organizou seu fluxo de caixa de maneira que esse negócio se torne sustentável. Entendeu? Isso é gestão empresarial na alta, meu amigo.
A gente tem que saber trabalhar isso com consciência, a gente tem que encarar essa realidade. A gente tem que tirar a emoção de lado, porque o que você falou, na verdade, a pessoa ali, quando recebe esse dinheiro da entrada num carro, ela está sentindo que ela está realizando um sonho, mas às vezes ela está plantando um pesadelo, se ela não fizer isso de maneira correta. Então, espera 5 ações e aí sim dá a entrada e vai conquistar o seu sonho. Isso gera motivação, mas tem que ser a motivação correta no momento certo, que se motive então para ter mais ações, para que consiga dar essa entrada com segurança, para que consiga assumir as parcelas do carro que ela quer ali. Eu acho que essa consciência ela tem que existir para que não exista instabilidade financeira. A gente tem que trabalhar isso de maneira consciente e natural. Isso é natural, é negócio. E negócio só funciona se tiver entrada. Se não tiver entrada, em um momento ou outro vai acontecer o que você falou: abrir e fechar, abrir e fechar, abrir e fechar. E essa não é a nossa intenção. A nossa intenção é ter segurança, de acordo com o seu modelo de negócio. Se você quer fazer uma coisa mais artesanal, tem um custo fixo baixo. E é assim que as coisas funcionam. Porque existem os modelos de negócio na advocacia. Existe advocacia de balcão, existe advocacia de boutique, assim como existem os modelos de negócio nas diversas áreas. Então, entenda seu modelo de negócio e assuma o custo condizente com aquele modelo de negócio. E o que você contou da sua vida, traduzindo para a técnica, é exatamente isso. Planejamento correto de entrada e de ciclo operacional e ciclo financeiro. A gente tem que falar disso cada dia mais com clareza. Empreender sem ter consciência desse tipo de coisa é muito complicado. O nosso custo é alto. A gente tem que saber lidar e tem que minimizar riscos para que o negócio seja sustentável no curto, médio e longo prazo. Não adianta alavancar demais no começo, sendo que seu custo vai ficar insustentável lá na frente, daqui 2 anos. Então, mais uma vez, lembra do compromisso de 30 anos que a gente falou, mais no começo da live? Quando você tem esse compromisso, você pensa no longo prazo. Você age no curto, pensa e se prepara para o médio e planeja no longo. E vai agindo e cada vez esse degrau vai jogando lá na frente. Dessa maneira, o seu negócio, seu escritório, ele passa a ser sustentável. Tá certo? Então, lembrando do ponto do medo da estabilidade financeira, a falta de entrada recorrente de dinheiro não pode representar instabilidade financeira. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, esse medo não pode existir, só se não houver planejamento. Fez sentido o que eu falei, meu amigo? Demais. Me fez lembrar até uma piadinha aqui, ó, Pedro, que eu já ouvi na prática. O advogado vai ali no banco, né, pedir um empréstimo para investir no escritório dele, mas e aí, doutor, a gente precisa de uma garantia. Ele fala: não, eu já tenho 10 ações em andamento, tá tudo aqui, ó, na fase final já, acabou de ter a sentença. Aí o gerente vira para ele, né, pera aí, meu amigo, né, só sentença? E se tiver recurso? E se na execução, né, você não receber? Ou seja, esse tipo de advogado, ô Pedro, ele sofre tanto na vida com essa instabilidade financeira que ele desiste. Porque, nossa, a gente realmente fica pensando, né? Eu, particularmente, com toda a ação que eu protocolo, a gente tem que colocar o valor da causa, né? Eu fico pensando, meu Deus, se eu receber, sei lá, 70% desse valor aqui para o cliente, já está muito bom. E às vezes eu, né, tenho várias ações parecidas e aí eu fico com a expectativa maior ainda, porque são bem parecidas com as mesmas empresas, né? E às vezes quando eu pego várias defesas também, eu fico torcendo para o cliente me pagar em dia, porque a nossa renda ela é muito variável, né? Por exemplo, aqui no escritório, entre essas rendas de honorários contratuais, os adiantados, e sobre as condenações e sobre os acordos, que eu não sei quando virão e se virão, né? Às vezes a gente faz um acordo e a empresa não paga. Às vezes a gente vai para receber uma condenação e a empresa não paga. E aí, que dia que eu vou receber? Aí vem aquele prazo que você disse, né? Quando o cliente vem aqui e me pergunta assim: ô Gustavo, quanto tempo vai demorar para eu receber? Eu respondo desse jeitinho: de 30 a 7 anos. E esse prazo de 7 anos pode ser que eu não consiga receber. Ele: uai, como assim, Gustavo? De 30? Uai,
Pode ser que na primeira audiência eu faça um acordo e dê tudo certo, e pode ser que eu tente receber da empresa, não dá certo, eu tento receber do sócio, não dá certo, e de repente tem só um bem de família lá, eu tenho que esperar o sócio morrer para às vezes habilitar ali na herança e tentar receber esse dinheiro, e olhe lá se eu vou receber. Às vezes a empresa falha, às vezes a empresa entra em recuperação judicial e vira aquela ladainha, e às vezes vem aqueles sócios que somem com tudo e não acha mais nada. Então, eu falo isso mesmo, até para o cliente sentir com quem ele está lidando. Eu tento mostrar transparência. Exato. E eu falo para ele ainda, se alguém tiver te falo, prometendo um prazo de 1, 2 anos, essa pessoa é mentirosa. Porque, é claro, o prazo médio, se tudo acontecer normalmente, é realmente de 1 mês a 2, 3 anos. Mas eu tenho processo mais antigo aqui. Então, assim, eu tento ser bem transparente com relação a isso. E uma coisa que eu aprendi na vida é para sofrer menos. Por exemplo, eu tenho despesa aqui de R$ 12.000 da minha vida pessoal e de escritório. Acabei de fazer meu balanço anual aqui. Então, meu amigo, eu tenho que me preparar para ter no mínimo R$ 12.000 por mês. E, é claro, eu tenho que ter lazer, eu tenho que, né, fazer outras coisas na minha vida para, né, ser uma pessoa feliz, que eu vou ter que ter um pouquinho mais. Então, no meu ponto de vista, eu, né, coloco lá uma remuneração que eu tenho que retirar por mês do dinheiro que eu venho acumulando ao longo da minha carreira. Então, por exemplo, neste ano, se eu tenho essa renda, por exemplo, essas despesas fixas de R$ 12.000 e eu ainda quero ter um lazer, etc., vamos supor que eu coloque a minha renda fixa de R$ 15.000 e que eu tenho 100 mil acumulado. Desse valor de 100 mil, eu costumo fazer a retirada dos 15 todo mês, pago minhas contas, entendeu? Deixo uma sobrinha para o meu lazer, para eu me divertir e tal com a minha família. E o dinheiro que vai entrando no decorrer dos meses, eu vou jogando no bolo de 100 mil. E esses R$ 100.000, eu geralmente, assim, eu não toco nele para nada, para eu continuar seguro. Por que continuar seguro? Se em algum mês não tiver entrada, igual costuma ter, igual foi o ano passado, o que eu fiz? Eu gastei a minha reserva a chegar a um ponto que eu nunca tive antes. Eu cheguei a ficar com só 30, 40 mil ali de reserva, coisa que eu já fiquei agoniado. Mas esses valores ainda dava para eu sobreviver uns 3, 4 meses. Agora imagine se eu fosse gastando tudo que entra aqui, já chega, já quer comprar casona, quer andar de carrão, quer ir no melhor restaurante, quer ir na melhor praia, alugar a melhor casa. Meu amigo, essa reserva sua não vai existir e você vai ser uma pessoa endividada. Você vai querer ficar vivendo em cheque especial, vivendo, prometendo para as pessoas que vai pagar e não paga, vai ficar pagando juros. Aí vira a bola de neve, né? A bola de neve que a pessoa acha que está conseguindo sobreviver ali, mas não está, ela está se endividando cada vez mais. Então, assim, eu só parei de sofrer quando eu cheguei à conclusão que a minha renda fixa varia de tanto a tanto, que eu tenho que ter uma reserva para viver 6 meses ali na minha vida, entendeu? E que aquele dinheiro ele é intocável. Só se alguém estiver morrendo da minha família que eu vou usar. Porque se for para coisas, né, supérfluas, para coisas que eu não estou precisando naquele momento, eu não mexo de jeito nenhum. Eu sou muito seguro quanto a isso. E dinheiro de ação, para mim, não existe. Sabe aquela expectativa? Aquela ação de, sei lá, R$ 100.000 acabou de entrar na fase de execução. Agora, até o mês que vem, eu tenho dinheiro. Meu amigo, eu não falo isso nunca. Eu fico quietinho e eu penso da seguinte forma: o dia que Deus quiser me mandar esse dinheiro, Ele vai mandar. Mas E você assim, trabalha para isso, claro, né? claro, eu fico em cima, eu ligo. Tem ações aqui que só eu mexo, tem algumas que eu delego, tem umas que não. Tem umas que eu chego aqui e eu faço questão. Eu vou para cima das mais importantes. E as menos importantes eu costumo, né, pedir a ajuda dos nossos advogados que a gente tem aqui. Então foi algo que eu fiz que me ajudou a superar essa instabilidade financeira que eu acho que vários advogados têm, né? E se não fizer isso, eu acho que ele está fardado aí a mais uma frustração na vida que, né, complicada, essa parte financeira, né?
até para relacionamento, né? Eu costumo dizer lá em casa que, graças a Deus, a gente nunca teve problema com compras, com comida, com colégio de menino, nem nada. Mas o dia que tiver, eu vou ter motivo a mais para brigar. Porque aí vem os outros problemas pessoais, né? Coisas que a gente não deveria ter, né? Mas geralmente tem quando a gente não se programa Vida é direito. uma só, né, meu amigo? A vida é uma só, não existe essa separação tão clara de pessoal e profissional. A gente lida com emoções e dinheiro está muito ligado às emoções que a gente tem também. E pensando na instabilidade que você falou também, é a importância da fidelização do cliente, né? Hoje em dia, o cliente tem acesso a muitas informações e cada vez que a gente lida com mais informações, a gente tem mais fontes de fuga e de buscar outros meios ali. E, mais uma vez, qualquer negócio. Todo mundo hoje tem muito acesso à informação e busca de diversas fontes essas informações. Tá aí a tecnologia veio, hoje a gente está usando ela a nosso favor e até certo ponto ela está aí e aumenta a competição no mercado. Então, para não ter instabilidade financeira, além do planejamento, é muito importante cada vez mais trabalhar a experiência do cliente. A gente poder fidelizar esse cliente cada vez mais, poder direcionar cada vez mais o cliente para o nosso negócio através da identificação dele. Hoje não é preço que segura cliente. Quando você falou lá atrás do orçamento e etc., não é o menor preço que vai segurar seu cliente mais. Tem aí estudos que dizem que quando o cliente tem uma experiência, a gente vai falar um pouco o que é experiência, uma experiência negativa em qualquer negócio, 58% dos clientes mudam de negócio. Então não é preço mais, somente. A gente tem que ver todos os pontos de interação do nosso cliente. Isso é a experiência do cliente. Toda vez que ele interage com o seu serviço, com o meu produto ou com o meu serviço, a gente tem que entender por onde, quais são esses canais de interação e trabalhar eles. E uma das coisas elementares, um excelente atendimento. Um atendimento continuado, venda, contratação, execução, pós-venda. Isso hoje está em falta. As pessoas estão muito focadas no resultado financeiro. Foi o que a gente falou mais cedo. Mas será que é só o resultado financeiro que vai te trazer a constância da entrada de renda? Ou será que é o resultado da fidelização desse cliente? O boca a boca, hoje a gente tem internet, existe o marketing acessível a todos. Mas e a importância do boca a boca? Se não tiver recorrência de indicação de um cliente para outro, o que vai acontecer? Não é verdade? Então, Muito se bom. 58% que tem uma experiência negativa não indique mais, esse 58% fala para outras pessoas mal do seu negócio, qual que é o futuro desse negócio? Enquanto, vamos falar de dado positivo, em média 69% das pessoas que têm experiência positiva com determinado serviço indicam para outras pessoas. Então, a estabilidade financeira acaba por esse ponto também. Legal, legal. E outra coisa que eu vejo na prática é a seguinte: a gente gasta de acordo com o que a gente ganha. Fala aí, a gente às vezes, né? No início tem uma renda de 1.000, 2.000. Meu amigo, eu vou sobreviver com isso. Não adianta a gente querer ir além do nosso orçamento que vai dar problema. Eu lembro muito bem da nossa época de estagiário, a gente comentou isso esses dias, pedalando, que com R$ 700 a gente conseguia se divertir, né, doutor Pedro? A gente saía E muito. com pouco dinheiro, ficava em camping, viajava com dinheiro da gasolina contado, né? Comia marmitex de R$ 7 a de promoção, com só uma carne dura, e se divertia. E assim, por que eu estou dando esse exemplo? Porque no início de carreira, não adianta você querer ostentar, né, com coisas que você ainda não tem condições, que, né, o seu orçamento não comporta isso.
E é difícil, né? A gente cai nessa objeção, né? Quando você vai começar a advogar, nossa, por que que o cliente vai me contratar sendo que eu nem tenho escritório e vai deixar de contratar lá o Felicíssimo Sena, a equipe do Djalma Rezende, esses grandes escritórios que tem aqui em Goiânia, né? Que já tem toda uma estrutura e dos advogados experientes. Então, meu amigo, esse pouco dinheiro que você tem, você vai ter que utilizar de uma estratégia, né, pelo menos para estar talvez bem vestido ali naquele primeiro momento para passar uma primeira impressão e mostrar um diferencial que às vezes esses grandes escritórios não têm, que é essa proximidade, né? Quantas e quantas vezes, Pedro, eu não fui na casa do cliente, tipo assim, do cliente ficar fazendo aquele corpo mole e já estava quase passando uma semana ali da primeira conversa para eu ir lá finalizar o contrato de honorários que eu deixava impresso ali dentro do carro, no meu Kinder Ovo, no meu Celtinha, para fechar com o cliente, que aí depois que ele assinava, né, ele tinha que dar continuidade comigo ali. E a partir dali eu tentava fazer a diferença. E aí ele pensava assim, ah, beleza, eu paguei um pouco menos para ele do que aquele grande escritório, mas ele prestou um serviço, me deu um retorno, então eu vou indicar ele. E aí vira, né, as indicações aí que a gente sempre vai em busca, né, para gerar mais dinheiro e cliente no futuro. É isso aí. E Exatamente. Pedro, falando aqui dos demais inimigos da advocacia, eu coloquei aqui também a parte da descontinuidade dos serviços prestados. O que eu vejo na prática? Que os advogados hoje eles são muito sem foco. Eu vejo gente que sai da faculdade, ele passa ali na segunda fase em direito trabalhista, aí ele começa a atuar na área penal, faz uma pós em direito, talvez falimentar, ou um direito empresarial, e vira aquela bagunça assim, ele não sabe qual que é o ramo de atuação dele, ele não fica bom em nada, fica aquela pessoa mediana, às vezes ele vai se apresentar até numa palestra ou em uma faculdade, aí fica aquele negócio um pouco sem desconexão da parte curricular dele, ou então vira uma pessoa que na hora da prestação de serviço, ele não consegue fazer um serviço bom do início ao fim, aquele serviço que ele faz a petição, faz o recurso, vai até a última instância, acompanha toda a fase de execução, deixa o processo todo redondinho do início ao fim. Ele sempre tem que ficar ali, né, estudando um pouco para relembrar a matéria e tal. E às vezes ele até acaba deixando a desejar no ponto técnico e acaba prejudicando o cliente às vezes, porque ele não tem o conhecimento técnico para executar o serviço e o cliente às vezes é prejudicado e nem sabe. Consequência disso, vai ter um prejuízo no final e esse cliente não vai indicar ele. Então, eu queria que você até falasse um pouco mais sobre esse foco assim que os advogados têm que ter para prestar um serviço de qualidade e para continuar prestando, já que ele ficou bom naquele serviço, porque aqui eu lembrei muito daquela questão que você falou, que quando você souber o que você quer da vida, você tem que ser bom, mas bom mesmo, para a pessoa não pensar em outra pessoa na hora que for te procurar ali. Você é o cara daquela área e Exatamente. pronto. Quando você sabe bem o que quer, por exemplo, eu sempre fui um apaixonado pelo empreendedorismo, então graduei em direito e busquei formações relacionadas a isso. Então, a minha atuação sempre foi voltada para negócio, a todos os momentos fui fazer gestão empresarial, coaching, outras coisas, então eu uso ferramentas que me proporcionam prestar um serviço de qualidade ao que eu me proponho, porque a gente sabe que o direito ele está ramificado em todas as áreas da vida. Então, saber definir o ramo de atuação é muito importante para uma boa prestação de serviço, saber onde eu vou pisar, até onde minha perna vai. Isso é muito importante para que você consiga prestar um serviço de qualidade e ter um planejamento, mais uma vez, de 30 anos é o que te permite tomar essa decisão de maneira prática, para ser excelente em uma área definida. Porque as boas oportunidades, elas vêm a todos os momentos. Ah, essa área, o direito do trabalho está em voga agora. Muita gente querendo fazer direito do trabalho. Ah, não, mas agora é o tributário. Ah, não, agora é empresarial. Não, agora saiu
a Lei Geral de Proteção de Dados e eu vou me especializar no direito digital e vou para outro rumo. Então, isso demonstra a falta de foco. Não é porque existem boas oportunidades que eu tenho que buscá-las, eu tenho que criar as minhas boas oportunidades. Eu tenho que saber agir de acordo com o que eu gosto. Se eu amo empreender, eu vou me cercar de conhecimentos sobre empreendedorismo e vou agir. Vou usar esses conhecimentos na prática. Da mesma maneira você, se eu gosto, se eu sou apaixonado por direito do trabalho, por que eu vou fazer necessariamente um mestrado em direito público ou outra coisa totalmente diferente do que eu busco no momento? Às vezes a prática é mais vantajosa do que fazer um curso desse. Ou cursos curtos, nanocursos, né, que está muito na moda, que vão complementando com o conhecimento que você precisa naquele momento, eles vão trazer mais resultados que uma formação, por exemplo, uma pós-graduação ou algo dessa maneira. Então, ter o foco e o planejamento no longo prazo é muito importante para isso, para que você consiga prestar um serviço de qualidade e concluir ele. Chegar até o final, sem perder seu cliente, sem perder a paciência com o cliente e sem gerar um resultado e uma experiência negativa para esse cliente, para que você tenha indicações depois. O que eu vejo assim na prática é que as pessoas acabam consumindo o tempo delas com cursos que não vão somar tanto com aquela prestação de serviço e a gente acaba lembrando daquela história, né? Que o tempo é dinheiro e se ele está gastando tempo com coisas que não vão somar, ele está perdendo dinheiro, apesar de estar ganhando conhecimento. Mas eu volto a dizer, eu acho que esses advogados que atiram para todos os lados em diversas áreas, eles estão mais sujeitos ao fracasso do que aquele advogado que acaba se especializando em uma área e mantendo o foco ali, né, aquela constância nos estudos, porque o direito ele não para de evoluir, né? Por exemplo, eu que gosto de direito de trabalho, teve a reforma, teve vários decretos, teve várias atualizações legais, e se eu tivesse consumindo o meu tempo com outras áreas, talvez eu não estaria tão atualizado com a matéria que eu me propus de fato, ser um especialista. Então, é assim que eu levo a vida aqui na advocacia e que eu acho que faz sentido. Tem aluno que, lá da faculdade, eu dou aula no 10º período de prática trabalhista, eles vêm me perguntar, professor, eu estou pensando em fazer direito de trabalho, dar dinheiro, né, e tal. Eu falei, olha, calma aí, não é por isso que você tem que procurar a especialização, não. Primeiro você tem que saber o que você gosta. Às vezes você vai então para uma área que dá dinheiro, sendo que você não tem afinidade com ela. Você acha que você está aqui estudando por quê? Você quer, né, quer resolver que tipo de problema? Porque às vezes ela vai, né, atrás de uma área, atrás de dinheiro, sendo que ela não tem aquele gosto por isso, né? Então acho que essa paixão ela tem que estar vinculada ao serviço que você presta, né? E aí, quando você faz algo com amor, é algo mais natural, é algo que você não cansa, né? Não cansa de estudar, não cansa de fato de evoluir, tá? Recebi um recado aqui sobre as próximas aulas. Parece que o nosso tempo já extrapolou, Pedro, mas eu ainda tenho mais 2 tópicos aqui que a gente tem que tratar, mas eu quero dar um recado aqui. A aula de amanhã, tá? De sexta-feira, é sobre o que ninguém te contou sobre o Código de Ética da OAB e como usá-la a seu favor. Tá? A gente vai falar aqui sobre marketing digital e sobre como os advogados podem atuar aí nas redes sociais com a finalidade de captar clientes e, finalmente, né, prosperar na advocacia. Então, a ideia de mostrar aí a finalidade, né, da parte do marketing digital aqui é justamente mostrar essas ferramentas Fazer que eu negócio com utilizo. ética, não é verdade? Exatamente, com ética. Tá? E terminando nossos assuntos aqui, vamos para o penúltimo assunto, doutor Pedro, que é a falta de transparência com os clientes. Eu coloquei esse assunto também como um inimigo dos advogados de sucesso,
porque, né, até está relacionado com aquele assunto inicial nosso, do advogado mentir prazo, mentir que dia que ele vai receber, mentir o valor exato que ele vai receber se ele continuar com a ação. Eu, particularmente, ô Pedro, eu já tive algumas frustrações nesse sentido, de achar uma coisa e acontecer outra. Hoje eu tento ser bem transparente mesmo, principalmente quando o cliente pergunta: tudo certo, já ganhamos a ação, já vamos receber. Hoje eu evito o máximo, até para não ter desgaste com os clientes. E um exemplo que eu dou aqui, o áudio está Já abaixo, vou resolveu o tentar áudio. aumentar um pouco. Acabou de resolver o áudio. Já está Resolveu? resolvido. Pode tocar. Um exemplo que eu dou aqui sobre ganhar ou perder a ação é o seguinte: geralmente na primeira instância a gente tem a sentença, né? E lá a gente fica sabendo se os pedidos foram procedentes ou improcedentes. Mas, né, dependendo do lado que a gente está, vem a fase recursal que vai para o tribunal. Aí eu dividi a fase de primeira instância e segunda instância como se fosse um jogo de futebol. Eu chego no cliente e falo o seguinte: você já assistiu um jogo de futebol? Ele fala: sim. Pois é, não são dois tempos de 45 minutos? Gente, sim. Olha, aí quando a gente ganha na primeira instância, eu falo, a gente ganhou de 1-0 a 2-0 na primeira instância, que é o primeiro tempo do jogo. Mas no segundo tempo tudo pode acontecer. Então vai que a empresa vira o placar, vai que eu estou do lado da empresa e vai que o reclamante vira o placar, e aí isso acaba facilitando a compreensão do cliente, porque às vezes o cliente cria uma expectativa na cabeça dele que não existe. E isso também por questões de dinheiro, que dia que vai receber e tal, as chances de receber. Então, isso tudo eu tento Com passar na certeza. linguagem do cliente, porque se a gente fala, né, o nosso juridiquês aqui, ele não vai entender muita coisa e você acaba achando que ele entendeu, mas na verdade ele não está entendendo nada. Então, a todo processo que eu atuo aqui, eu tento ser transparente. Inclusive, uma coisa que eu acho que todo advogado deveria fazer, até para fidelizar os clientes, o Pedro, é a reunião de prestação de contas. Eu acho que poucos advogados fazem isso. Eu Uhum. gosto muito de fazer essa reunião porque é o momento final do processo. Ou seja, a pessoa confiou em você no início, você foi transparente com ela do início ao fim, chegou ao final da ação, você vai entregar ali algum dinheiro para a pessoa, seja da indenização, das verbas ali que ela recebeu, etc. Eu estou falando mais atuação aqui para autores que é o nosso forte aqui. E aí o cliente fala: por que que eu recebi, por exemplo, R$ 37.000 e 500, R$ 37.500? Eu falo: olha, vamos olhar seu processo junto comigo aqui, nosso processo, mostro lá como foi a sentença, mostro como foi o acórdão, mostro o que teve na planilha de cálculo, mostro o valor do alvará eletrônico, mostro o dinheiro na minha conta, mostro o nosso contrato de honorários, mostro a conta que eu fiz para passar aquele valor X para ele e o Y para mim. E Com aí, meu certeza. amigo, fica tudo mais claro. Entendeu? O cliente ele não fica com o pé atrás e ele entende por que, que demorou aquilo tudo, por que, que ele recebeu aquele valor. E isso eu acho que é uma transparência que a gente tem aqui e que eu acho que vocês, advogados, podem utilizar no escritório de vocês, mas que esse é um fator que, se você não tiver do início ao fim, essa pessoa ela não vai te indicar ou não vai confiar tanto em você, porque, por incrível que pareça, né, ou pelas histórias que a gente tem de advogados aí, muitos advogados têm fama de malandro mesmo, né? Ele tem a procuração ali, faz tudo, recebe dinheiro em nome do cliente, e às vezes não informa o cliente, né? Eu já vi casos aqui de advogados que falam que recebeu um valor e recebeu outro, falam que perdeu a ação e de repente a ação está rodando em andamento, sendo que a ação nem foi julgada ainda no TST. Então, infelizmente, eu já me deparei com esses casos, fora os outros que a gente vê nas mídias aí. Isso acaba manchando toda a imagem dos advogados. E a gente tem que mostrar o contrário, né? Mostrar que nós somos diferentes, né? Que isso são casos isolados. Não é por causa que esses advogados fizeram isso que você vai fazer também.
Eu já vi cliente chegando aqui e fala, eu não aceito colocar na procuração que você tem poderes para receber. Eu vou falar, ok, eu vou mudar aqui, mas vou colocar que a gente tem que receber em conjunto. Eu também não confiava 100% nele, né? Mas tem cliente que já me pediu isso e não foi um problema. E aí eu acho que essa transparência, tanto assim, o que está acontecendo no processo do cliente, quais são os riscos de não aceitar um acordo. Eu teve uma vez que eu nunca esqueço. O cliente queria fazer um acordo, eu falei, olha, se a gente aceitar os 20 mil, é uma boa. Mas pode ser que a gente ganhe 35, 40 se eu conseguir êxito no recurso. Mas eu também não sei o que vai ser julgado, se vai dar certo ou não. Pensa se eu chego nele na audiência e falo, olha, não aceita, eu vou fazer um recurso que você vai receber 45 mil. Aí, de repente, chega lá, o recurso não dá certo, ele recebe só os 30 mil mesmo, que já estava mais ou menos ali garantido. Então, é isso que eu estou dizendo, todo esse contexto para o cliente confiar e depois te indicar. E um instrumento muito importante que os advogados Foi têm, sem que áudio. a gente aprende na graduação e que pouca gente usa. Ô, Pedro, eu acho que você está sem áudio. Espera aí. Oi, tá ouvindo? Eu acho que eu estou ouvindo ele só lá. Vocês estão ouvindo o Pedro? Fala de novo. Oi, alô? Estão me ouvindo? É porque eu acho que eu estou te ouvindo só da sala. Vai, tenta falar aí de novo. Então, eu estava falando que um instrumento, ó, o Matheus falou que está ouvindo, que um Tá, beleza. instrumento muito importante que os advogados têm, que a gente aprende na graduação, é o contrato. O contrato é o retrato do negócio, seja um negócio de honorário de prestação de serviço ou seja qualquer outro tipo de negócio. Então, tem um contrato muito bem redigido, muito claro. A gente está falando de uma relação de longo prazo, 2, 3, 7 anos, como você disse. Se você não tem um contrato que embasa toda aquela prestação de serviço, um contrato bem redigido, bem feito, bem explicado, o ruído na comunicação e no atendimento pode existir. Além da comunicação clara, você tem que ter instrumentos para que essa comunicação seja registrada. Então, não é simplesmente falar, é registrar o que foi dito, registrar o que foi falado. É cada dia mais importante. A gente tem acesso à informação o tempo inteiro. Às vezes você esquece, o cliente esquece. Então, ter tudo bem claro, bem definido em cada negócio que é feito, fazer um aditamento de contratos, deixar tudo registrado por e-mail, é essencial para que a transparência seja mantida, para que você possa chamar seu cliente, fazer igual você falou, olha aqui, temos o e-mail, temos o contrato, pegar o seu contrato, ele está escrito de maneira técnica, explicar e traduzir para o seu cliente o que quer dizer. Então, ó, aqui, primeira instância quer dizer primeiro tempo do jogo, segunda instância, segundo tempo do jogo. Mas você tem que ter ferramentas, não adianta só falar e ser transparente. Isso ajuda. Claro, uma coisa anda junto com a outra. Então, de tudo que você falou, eu acho que para complementar a sua fala da transparência e do atendimento bem feito, é isso. Tenha ferramentas que registram a negociação. Não deixe de ter. Faça prestação de contas, atenda bem do começo ao fim de maneira transparente com ferramentas que te proporcionem isso, tá? Principalmente numa relação de longo prazo, isso é elementar para advogados e eu vejo que muitas vezes eles não dão valor. Que seja clareza na procuração, clareza no contrato e nas comunicações, tá certo? Beleza. Vamos. E o último ponto aqui, doutor Pedro, que também considero como inimigo do advogado de sucesso, é a cobrança de honorários de forma equivocada. E o que eu considero isso, doutor Pedro? É aquele advogado que não tem noção nenhuma do tempo que ele vai dispor para atuar em uma determinada ação e acaba cobrando um valor totalmente desproporcional, um valor baixo, e depois ainda acha que é baixo, né? Porque ele viu a cagada que ele fez e começa a prestar um serviço horrível, aquele serviço que ele não tem vontade de prestar, porque ele já está sendo mal remunerado.
E pior do que isso, aí ele tenta aumentar o preço depois, sendo que ele já tinha cobrado um valor errado, equivocado. Esse tipo de advogado, ele sofre por duas questões, porque ele não soube precificar e vai ser mal remunerado, às vezes ele paga para trabalhar e ainda tem a questão do serviço não prestado, porque ele vai ser desmotivado com isso, ele não vai ter motivação para concluir o serviço Concordo. e vai perder a confiança do cliente dele, porque o cliente dele às vezes fechou pelo preço. E aí ele começa a prestar um serviço de qualquer jeito porque tá barato demais, e aí vai falar, esse advogado, além de cobrar barato, é ruim. Ou seja, ele nunca mais vai ser indicado. E às vezes nem recebe, né? E nem Também. recebe. Ele erra de novo na hora de cobrar o cliente inadimplente. É por aí, meu amigo. Então, eu acho assim, sabe? A gente estudou 5 anos, né? Quem estuda em faculdade particular aí não paga menos de R$ 600 por mês, a R$ 1.000 por mês. Então, é um valor alto que a gente paga para se formar, fora o tempo, né? Gasolina, quem vai de ônibus gasta lá o passe, e livro, e curso, e não sei o quê. Depois disso, a gente ainda vai para as especializações da vida, né? Vai para os outros cursos para chegar na hora do principal, que é ganhar dinheiro, não cobrar nada, ou então cobrar um valor baixo. Então, assim, eu acho que a advocacia ela tinha que ser mais unida, eu acho que ela tinha que entender isso para parar de cobrar esses valores aviltantes que a gente chama, né, de valores irrisórios, para parar de sofrer. Porque isso, na verdade, você está achando que você está ajudando o cliente, mas você está se prejudicando. E a pior coisa do mundo é trabalhar sendo mal remunerado. Entendeu? Você está lá. Por que a pessoa fica puta no serviço ganhando um salário mínimo? Porque ela sabe que um salário mínimo dificilmente ela consegue sobreviver hoje. E ela trabalha desmotivada e tal. Agora imagina essa pessoa ganhando R$ 10.000. Ela com certeza ela trabalharia com mais ânimo. E eu acho que para a gente cobrar de forma correta, Pedro, o que a gente tem que entender? O serviço que a gente vai executar. Falando da minha área aqui, quando eu venho, atuo para um reclamante, eu analiso várias coisas. Eu analiso quanto tempo essa ação pode demorar, se vai ter perícia ou não, o risco que eu vou ter de receber. Eu analiso as condições econômicas da empresa, eu analiso se ele vai me indicar mais clientes, se ele é meu amigo ou não, se ele é meu parente ou não. Eu analiso se eu vou ter que ir nas audiências ou não, se eu vou ter que fazer sustentação oral ou não, se esse processo vai até o TST ou não, para depois passar um preço. Porque quando ele falar tá caro, eu vou conseguir explicar, entendeu? E da mesma forma com a empresa. Às vezes é uma ação que está discutindo 2, 3 mil reais, ou então é uma defesa que eu vou estar defendendo a empresa ali de R$ 100.000. Então, qual que é a minha importância nessa defesa? É tentar minimizar o dano para que a empresa não pague nada, ou se pagar, pagar o mínimo possível para esse reclamante. Agora eu vou garantir? Não, mas eu explico para o empresário. A defesa consiste em uma peça técnica que eu tenho que arguir várias questões preliminares e tal. Eu falo um pouco mais técnico, para a pessoa sentir que eu estou com um certo conhecimento ali e tal, e que eu já entendo bem a matéria, eu já sei um pouco sobre a jurisprudência do assunto, e que eu sei o que fazer, sem dar muitas respostas, para ele falar assim, eu vou confiar em você então, e para atender essa demanda, aí vai variar de acordo com o valor da ação ali que ele está sendo demandado. É claro que eu não vou cobrar o mesmo valor para defender um cliente que está sendo demandado ali em R$ 5.000 e aquele outro está sendo demandado em 100, R$ 150.000. E aí eu jogo o preço e se ele chorar, vem os parcelamentos da vida, né? A flexibilidade na forma de pagamento. Mas nunca cobrar um valor, então tá, o outro colega fez por 2, eu vou fazer por 1.800. Quando alguém chega aqui com essas comparações, eu falo, meu amigo, o outro advogado lá, com todo respeito, eu não conheço ele, ou se eu conheço, eu vou falar se ele é bom ou não, de acordo com o meu entendimento aqui, mas o meu serviço é esse, entendeu? Eu já não estou naquela fase mais de querer ficar brigando por preço. É claro que a gente joga uma margem para diminuir ali uns 10, 15%, mas mais que isso eu já acho um pouco arriscado
se você consegue precificar isso tudo na hora de propor o valor. Exatamente. A precificação correta, mais do que tudo, ela passa tanto pelo conhecimento da operação, do processo do serviço, no seu caso, do processo judicial, ou do serviço que você vai prestar, que nem sempre é só uma ação que você vai propor, né? E, além disso, o conhecimento dos seus custos. Se você não conhece seus custos, não sabe balizar eles e agregar valor, claro, né, desses custos que você assumiu para o seu cliente no resultado operacional, você não consegue precificar de maneira correta. Você não consegue falar, ó, meu preço mínimo é tanto por uma ação, porque eu tenho esse custo, esse. Igual você falou, eu tenho um custo de vida X. Eu tenho aqui minha equipe. A minha equipe gira quantos processos? A Qual que é o minha? valor mínimo de cada ação que eu tenho que ter aqui? Entendeu? Então, você tem que ter consciência da sua capacidade de gerar dinheiro, gerar caixa, e dos seus custos, para você saber quanto que você vai cobrar. Então, se eu tenho um custo muito alto, não adianta eu cobrar baixo, igual você falou, não é porque meu colega fez 1.800 que eu vou te cobrar isso. Às vezes ele está em outra situação, ou às vezes ele não tem o conhecimento técnico e de gestão que é necessário para se ter um negócio que é sustentável, que vai durar por anos e anos. Ninguém entra no negócio para fechar amanhã. Então, o Beleza. conhecimento que tem que ter de gestão é esse. Custo, operação, quanto tempo que leva, qual que é a minha capacidade de atender esse cliente, quantos processos eu posso assumir de uma vez no meu escritório, quantos tipos de serviço eu posso assumir de uma vez na minha empresa. Qual que é o custo da minha máquina rodando? Qual que é o meu custo de impressora, de computador, energia, água? A precificação correta, ela passa muito por isso, pelo tempo do processo, pelo ato, cada ato que eu vou ter naquele processo. E até pela Então, autoridade que você vai construindo ao longo da carreira, né? No exatamente. primeiro ano, talvez aquele valor já seria razoável. No segundo, não. No terceiro, A menos ainda. marca, né? A gente cria uma Vai marca, então sua aumentando a sua... autoridade é a sua marca. Então, isso vai sendo levado em consideração sempre. Mas E, o primeiro ponto é o equilíbrio financeiro. e, Aí, a a, partir daí, você agrega valor à medida que sua marca for mais valiosa. e a pior coisa do mundo é cobrar honorários, sendo que o advogado está precisando do dinheiro. Aquele momento assim, nossa, eu preciso de um dinheiro para pagar uma dívida tal, ou então até mesmo para me alimentar, que a gente sabe que tem alguns advogados que têm uma situação financeira complicada, né? Aqueles que começam sem estrutura nenhuma, inclusive dentro da sua própria casa. Então, no início, realmente é mais difícil você conseguir precificar o seu serviço, mas é aquela história, né? Nada melhor do que o tempo para te ensinar isso também. Mas se você está ouvindo uma live dessa, por exemplo, já é um indicativo bacana aí para você pensar que, né, você Vai dar. deve levar em conta aí várias questões para precificar bem o seu serviço, ser bem remunerado, até para você trabalhar motivado, né? Porque se tem uma coisa que nos motiva é o dinheiro, né? Não tem como negar isso, né? O dinheiro acaba gerando, né, parte da nossa felicidade, não tem como negar, tá? Doutor Beleza. Pedro, já falamos muito, meu amigo. Por incrível que pareça, já deu quase 2 horas de live. Eu até peço desculpas aí para os colegas, deu 1 hora e meia, na verdade. Então, assim, porque o assunto acaba se estendendo mesmo. Eu prefiro entregar quase tudo que a gente sabe do que deixar um negócio incompleto e qualquer coisa a equipe de marketing vai dividindo esse vídeo aqui, separando por tema, e aí eu sei que já é um conteúdo que a gente tem aí até de forma dividida para ficar melhor para vocês depois. Tá? E geralmente todo esse conteúdo vai para o meu YouTube depois, para a página Gustavo Pascoal Advogados, e aí, né, vai ficar lá na aba lá, imersão advogado 10K, para todo mundo ter acesso, inclusive o doutor Pedro. Vai ficar registrado aqui mais uma vez uma Foi um prazer, participação meu amigo. em nosso escritório, sempre muito valiosa, viu, Pedro? Você tem um conhecimento muito bacana aí sobre gestão empresarial e com certeza isso ajuda também nos escritórios de advocacia aí que o pessoal
né, precisa desse conhecimento para prosperar na advocacia. Um forte abraço Eu que e até a agradeço, próxima, meu mano. amigo. Tudo de bom. Muitas Tá? felicidades. Já Até se mais. despediu aí? Até mais. Com Deus, todo mundo. E vamos juntos, sempre trabalhando com consciência, planejando e amando o que a gente faz, na verdade. Sim. Até Qual que é seu breve. Instagram? Pode divulgar ele aí pro pessoal te seguir lá. Souza Pedro L, tá bom? @Souza Pedro L. Podem entrar, qualquer dúvida sobre gestão, estou à disposição, sobre empreendedorismo, marca. Pode me chamar lá que eu estou à disposição para atender todo mundo. Ele Até posta breve. muitas mensagens inspiradoras, tá? E quem puder ler os textos dele lá é bacana. Às vezes eu estou um pouco aqui desmotivado, eu dou uma lida lá, já, como se diz, vamos para cima que hoje eu vou dar o meu melhor. E é assim que funciona, né? É Cada isso dia é aí, um vida dia real lá. e a Lá é gente sempre vida real. O é, negócio é cada dia de um jeito, cada dia feito com amor, né? Claro, a gente tem os hábitos e a constância, mas é sempre natural e vivendo a vida mesmo, tá certo? isso Qualquer aí. coisa, estou à disposição, pessoal. Tudo de bom para vocês. Um Até abraço, mais. até mais. Com Deus. Vamos finalizar aqui. Tá. No X?